Você tem algum relato assustador para contar para mim? Você já passou por alguma situação tão absurda que você não faz ideia de como explicar? Então vem comigo. Eu sou Amanda Du e gostaria de contar para vocês os meus relatos. Mas gostaria também de receber relatos para contar de vocês, em completo anônimo, da forma que vocês acharem melhor. Então bora lá. Eu sou Amanda Du e esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Para começar, eu vou começar por um assunto bem assim da época que eu era bem pequenininha e eu não lembro a ordem dos fatos, mas eu vou contar 3 casos que aconteceram comigo numa idade máxima de até 7 anos. Eu não tenho certeza se eu tinha 5, 6, 4 ou 7. 3 relatos, não estão em ordem, não sei, não lembro como aconteceu, mas não saíram da minha mente em nenhum momento. Eu vou começar pelo mais leve. Eu acho que foi o mais leve. Eu estava na casa da minha avó e ela morava em Volta Redonda, cidade do Aço. Não sei se você conhece, é uma cidade no interior do Rio de Janeiro. E eu estava na casa da minha avó quando eu acordei de madrugada e de repente eu ouvi um som na rua. E eu olhei pela frestinha, sabe aquela janelinha assim, toda de frestinhas? Eu não sei como o nome. Eu olhei porque eu ouvi um som estranho e tinha uma criatura na rua, que era muito alta, totalmente ereta, basicamente muito esticado. E ele andava de um jeito balançando muito estranho. Eu vi naquela noite a rua meio acinzentada, muito estranha. Então, assim, eu tenho pra mim, assim, hoje em dia eu ouço muita história de Sete Além. Será? Mas, se era o caso, eu só vislumbrei de dentro de um quarto, na casa da minha avó. Repara não, foi minha gata que passou. Então, assim, não sei se era Sete Além, não sei, mas eu tava acordada. Isso eu tenho certeza e é uma lembrança que eu trago muito real na minha mente. E eu não consigo esquecer. Segundo relato, um sonho que eu tive. Eu tive um sonho muito... Qual a palavra? Vívido. Eu tive um sonho muito vívido e eu estava Eu sabia que eu estava sonhando e estava sendo levada por alguém. E era uma pessoa muito amiga, que hoje eu não sei mais quem era, mas que lá, no sonho, eu sabia quem era. E essa pessoa me levava até um lugar muito lindo, muito claro, muito branco, muito vívido, muito, sabe? E eu não sei desenhar o que eu vi, mas era tipo um paraíso, não era tipo Gramado e... Não era esse o estereótipo. Era como se fosse um pátio enorme, com um piso tipo mármore, colunas enormes e muito alto, muito amplo, muito claro. E estava tendo nesse lugar uma reunião de alguém que, para mim, era Deus ou Jesus. E esse amigo que me levava me mostrava esse lugar e dizia que existiam 2 opções de acordo com o que a gente vive e que era para eu escolher o meu caminho. Então ele me apresentou esse lugar e depois, de repente, eu me despenquei e caí num lugar que aí eu já não tenho a lembrança, mas que provavelmente eu caí onde eu não queria estar, né? Mas ali eu já não tenho mais a lembrança. Eu só lembro da queda e a sensação de estar num lugar muito ruim. Mais uma lembrança. Antes dos 7 anos. Meu avô tinha falecido há pouco tempo. E
acho que questão de 1 mês ou 2, eu estava na casa da minha tia, dormindo, e eu simplesmente levantei, eu vi meu corpo e eu sabia que meu avô estava me esperando na cozinha. Então eu peguei e fui andando pelo corredor, saí da cama, meu corpo ali dormindo, fui andando pelo corredor, cheguei na cozinha e conversei com meu avô. E foi um assunto assim, nada de muito importante, até bem banal, mas eu lembro do meu avô perguntando assim: por que você demorou? Por que você demorou tanto? E a minha resposta foi: poxa, avô, demorei a pegar no sono. Total consciência de que eu estava dormindo. Conversei, assuntos nada muito importante. Eu poderia dizer que meu avô me contou. Não teve nada, foi assunto banal, eu era muito criança. Então, foi assunto assim, só tipo, eu acredito que meu avô veio me ver e se despedir de mim. Porque eu não fui no velório dele, não lembro, acho que porque eu era muito pequena. Vamos lá, mais um. Eu falei 3, mas eu acabei de lembrar de uma 4ª situação. Que eu estava no quarto e de repente eu olhei para a porta, vi uma mulher muito linda, que ela vestia uma roupa toda vermelha de paetê. Tinha chifrinho. Um chifrinho. E aí eu olhei, e aí eu saí do quarto, eu fui para a sala e onde eu ia, ela estava. Então, o que eu fiz? Eu voltei para a cama, cobri a cabeça e dormi. Engraçado, quando a gente é criança, a gente vê as coisas e parece que é tudo tão natural. Por mais medo que a gente tenha, a gente segura. Então, e você? Conta para mim, você tem algum relato? Alguma coisa? Eu contei 4 casos da minha infância. Assim, eu acho que são bem básicos, mas eu tenho umas histórias bem escabrosas para contar depois. Mas eu gostaria muito de contar a sua história. Clica aí, gente, se inscreve no canal, me ajuda. Tô começando agora, primeiro vídeo. Com o tempo a gente se solta, eu tô tentando me soltar, mas eu sei, eu tenho certeza que não vai ficar muito bom esse vídeo, mas compartilha com os amigos, aqueles que você sabe que tem boas histórias. Compartilha com os amigos, aqueles que gostam de ouvir boas histórias. Beijo da Du. Me segue aí. Olá, eu me chamo Amanda Du, estou aqui hoje para contar para vocês uma história que aconteceu comigo na minha infância. E se você tem também uma história para contar, manda para mim, vou deixar aí embaixo fixado no primeiro comentário, e-mail para vocês mandarem.
Olá, eu me chamo Amanda Du e estou aqui para conversar com vocês sobre assuntos